Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos e hoje nós vamos fazer uma breve análise em relação aos jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, para isso, eu quero utilizar aqui a planilha Sniper Cartões, onde com apenas 3 cliques nesse momento que ainda não tem a atualização, em breve, para o início dos campeonatos europeus, vou disponibilizar uma atualização que vai ficar top, tá? Vai evoluir demais aqui, vai entregar probabilidades em relação a mercados que a Bet365 e a Betano disponibilizam, vai agregar demais a análise aqui do investidor esportivo que trabalha com o mercado de cartões. Vou utilizar aqui para você acompanhar alguns dados estatísticos das partidas dessa rodada. Vamos começar aqui com Fluminense e Santos. O Fluminense na 7ª posição contra o Santos 14º, porém aqui a gente precisa fazer algumas ressalvas. Eu vou abrir já aqui a planilha, mas fato é que o Santos, as últimas rodadas ali, ele venceu o Goiás, perdeu para o São Paulo e empatou contra o líder. Então ele vem de certa forma ali crendo que pode sim aprontar para cima do Fluminense. E o Fluminense vem de uma derrota aí para o Curitiba fora de casa e de um empate contra o Flamengo. Ou seja, muitos já começam a desacreditar do Fluminense. Claro que na rodada anterior o Fluminense foi desfalcado, desfalques importantes. Aqui na planilha então, vamos selecionar aqui o Fluminense. Vamos ver aqui, Fluminense. Então você percebe que eu já cliquei no mandante, o Fluminense como mandante. Eu seleciono o Fluminense e já tenho todas as informações aqui da race do Fluminense. E já tenho algumas informações muito importantes, como por exemplo, eu tenho que em 100% dos jogos do Fluminense como mandante, ele recebeu pelo menos 2 cartões em todas as partidas, tá? E em 88% das partidas do Fluminense em casa, nós tivemos over 3,5 cartões. Dados da planilha Sniper Cartões, perceba que com apenas selecionando a equipe da casa, eu já tenho todos os dados necessários para eu continuar a minha análise e no final tomar a minha decisão em relação aos possíveis cenários de entradas pré-game ou entradas ao vivo. Vou selecionar aqui então o Santos, então eu venho aqui, Santos, já tenho todos os dados e perceba que apesar de eu ter um 88% do Fluminense jogando em casa de pelo menos 2 cartões no HT, o Santos já ao contrário, os jogos do Santos como visitante, nós não temos assim tantos cartões no HT, por isso já de antemão eu pretendo excluir esse mercado de over 1.5 HT que a Betano disponibiliza, tá certo? Árbitro da partida, Rodrigo Pereira, vamos selecionar aqui, eu venho aqui embaixo, Rodrigo José Pereira Lima. Então, você já percebe que é um árbitro over. Ele tem uma média aqui de 6,67 cartões por partida. Em 100% dos seus jogos apitados no Brasileirão, ele aplicou over 3,5 cartões, tá? Em breve, com a atualização também, aqui vai ser disponibilizada a linha de over 4,5, então teremos também os percentuais em over 4,5. Essa atualização, como eu falei, já deve estar entrando em vigor já, tá certo? Então, Fluminense e Santos, cenários aqui que eu visualizo. Se o Santos aqui, se a gente tiver um cenário em que o Santos está vencendo por 1 gol de diferença, eu pretendo buscar um over 1,5 cartões no segundo tempo para o Santos. Isso se o Santos estiver vencendo, tá certo? Temos um árbitro muito bom e um cenário muito propício. Aqui nós temos também que o Santos recebeu, em 86% das vezes, o Santos recebeu pelo menos 2 cartões como visitante. Tá certo? Então, esse é o cenário que eu visualizo. Esse é dois cenários que eu estou traçando. Não vou passar todos aqui, senão o vídeo fica muito longo, a nossa análise fica muito longa. Então, vamos bater da mesma maneira que algumas partidas aqui eu vou ser um pouco mais rápido também, porque senão a gente tem um vídeo de 30 minutos e não faz sentido. Internacional em casa, vamos já selecionar o Internacional contra o Cuiabá. É isso mesmo, Cuiabá. Inter contra o Cuiabá. Aqui esse erro já foi corrigido também na atualização, tá certo? Então, Inter contra o Cuiabá, o árbitro, eu não vou selecionar o árbitro aqui, que o árbitro é o Matheus Delgado. Esse é um árbitro que está vindo da Série B, tá? E das últimas 6 partidas apitadas, ele aplicou over 4,5 cartões em 4 delas. Então, é um árbitro ali que
eu estou com o pé atrás em relação a essa partida, porque árbitros, quando estreiam na Série A, a gente não sabe muito o que esperar dele. Ele pode querer mostrar serviço levando a partida no gogó, ou ele pode tentar administrar já nos cartões de cara. A gente não sabe como ele vai se comportar. E o cenário que eu visualizo aqui, 2 cenários, sabendo que o Cuiabá recebeu pelo menos 2 cartões em todos os jogos que fez como visitante, e das últimas 6 partidas, nós podemos observar aqui que ele recebeu over 2,5 cartões. É só olhar, bater o olho, a gente já tem todos os dados, tá certo? Se você quiser conhecer um pouco mais da planilha de Sniper Cartões, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá, conferir, e qualquer dúvida também você pode me procurar, seja no Telegram, seja no Instagram, e procurar lá no direct, tirar dúvidas em relação à planilha, qual é a melhor forma de se utilizá-la, estou aqui à disposição, tá certo? Então, antes da gente continuar, se você não deixou aquela curtida no vídeo, deixa aquela curtida aqui, tá? Para que isso aqui agrega demais ao canal, tá? Então, o cenário que eu visualizo aqui, se a partida permanecer empatada ou o Cuiabá à frente do placar por 1 gol de diferença, eu pretendo entrar aqui no over, ou até mesmo a equipe do Internacional 1-0 no placar. Placar no máximo por 1 gol de diferença. Visualizo aqui um over 1,5 cartões para o Cuiabá no segundo tempo. É um cenário bem interessante caso o Cuiabá não receba nenhum cartão no HT. Ou se ele receber esse cartão, a partida estiver quente, por isso que você tem que fazer a sua análise pré-game e ver se o que está acontecendo no ao vivo está batendo com aquilo que você pensou pré-live. Se estiver batendo, mantenha a entrada no over 1,5 cartões para o Cuiabá no segundo tempo, tá certo? Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco, eu vou colocar aqui só o Corinthians, tá? Não vou passar todas as informações também, não vai receber, também não vai. Se você deixar aquele like aqui, se a gente tiver pelo menos 20 curtidas aqui nesse vídeo, na nossa próxima análise, na nossa próxima rodada do Brasileirão, eu passo a abrir mais informações aqui da nossa planilha, tá certo? Então, Corinthians em casa, você pode perceber que ele recebeu 100% de over 1,5 cartões, sempre quando ele era mandante. Porém, essa partida eu tenho um pé atrás com o seguinte aspecto: o Corinthians joga na próxima semana, já na sequência, pela Sul-Americana. Então, possivelmente, o Corinthians irá poupar jogadores contra o Vasco. O Vasco está numa posição desesperada, vai entrar nesse jogo querendo buscar vitória, sabendo também que o Corinthians deve preservar alguns jogadores, porém o Vanderlei Luxemburgo, sabendo disso, ele também, sabendo que o Vasco é o lanterna, está com um clima ruim nos vestiários, a torcida está cobrando, todo mundo, o Vasco virou chacota. O Corinthians em casa sabe que não pode deixar de levar esses 3 pontos para casa. Então, como que a comissão técnica do Corinthians vai gerenciar isso, eu não sei. O fato é que não pode poupar tantos jogadores assim, porque é um jogo que esses 3 pontos eles já consideram como garantidos. E então, se o Corinthians vier poupando muitos jogadores ali também, a gente já começa a ter um equilíbrio maior para essa partida, tá certo? Então, dados do Corinthians aqui, em 100% das partidas no HT, ele recebeu pelo menos um cartão. 100% também das partidas que fez em casa, recebeu pelo menos 2 cartões. E em 100% das partidas, elas terminaram over 3,5. Só olhar aqui a planilha, ela já está aqui, ó, 100% de over 3,5. Tá certo? Quem apita essa partida? Leandro Voaden, que das últimas 6 partidas... Vamos colocar aqui o Voaden, vou deixar só o Vasco de fora. Leandro Voaden, a gente procura aqui e já coloca. A gente já veio de cara aqui das últimas 6 partidas, em 5 delas nós tivemos over 3,5 cartões, em 83% das vezes então. Então, uma média de 5 cartões por partida. Leandro Voaden costuma conduzir o início da partida muito na tranquilidade. Conforme ele percebe que a partida está esquentando, ele começa a soltar os cartões. É um árbitro que a gente consegue já fazer a leitura dele nesse aspecto, tá? Então, por isso que eu sempre falo, é muito importante você fazer as anotações do árbitro, tá? Após os jogos, porque assim você vai sabendo, vai conhecendo as características também do árbitro, além de olhar apenas os dados estatísticos. Essa ferramenta, a planilha Sniper Cartões, ela é uma ferramenta que te auxilia na sua tomada de decisões, mas é muito importante você fazer a leitura das partidas, agregar os dados junto com as informações que você vai trazer dessa partida, fazer esse compilado e propor bons cenários, tá, para a partida. Próxima partida, Fortaleza e Bragantino. Fortaleza e Bragantino, então, apitado por André Bento. É uma partida aqui que
as duas equipes estão querendo entrar naquela zona da Libertadores, então estão muito parelhas. Conforme for, eu gosto de um cenário aqui para entrar no over cartões, se o Bragantino estiver pelo menos com um gol à frente. Vou colocar aqui as informações do Bragantino na nossa planilha. Então, eu já tenho aqui o Bragantino, a gente tem a informação já das últimas partidas nas últimas 6 recebeu o cartão em todas elas, sendo que em 4 delas recebeu over 1,5. As partidas, tirando a última, tivemos over 4,5 cartões em 5 das últimas 6 como visitante. Então, eu acredito que se o primeiro tempo nós não tivermos cartões ali até os 40 minutos do primeiro tempo, com o André Bento apitando, vou colocar as informações do André Bento. O André Bento apitou até agora 4 partidas e em todas elas over 4,5 cartões. Perceba que pode ser que a gente tenha uma linha ali nos 40 minutos, final do primeiro tempo, a linha pode bater em over 3,5, apitando por vezes disponibiliza essa linha. Se essa linha bater, o jogo estiver empatado ou com um gol de diferença para uma das equipes, eu penso sim em fazer a entrada no over 3,5 cartões para esse jogo. Próxima partida, Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo que promete bastante, mas quem apita, Flávio Rodrigues de Souza. Então, vou colocar aqui, não vou colocar as informações de Atlético Mineiro e Flamengo, vou colocar as informações do Flávio Rodrigues de Souza, que das últimas 6 partidas, em 4 delas tivemos over 3,5, tá? Ele tem uma média de 5 cartões, tá? Então, em 80% dos jogos, nós tivemos over 3,5 cartões. É um jogo que o Atlético Mineiro está na posição de baixo da tabela, sabe que tem elenco, tem capacidade para estar brigando por Libertadores na parte de cima da tabela. O Flamengo encontrou o seu bom futebol, está com reservas de luxo, jogando o fino da bola, então vem para o Mineirão querendo buscar esses 3 pontos. O Atlético Mineiro sabe que não pode perder para o Flamengo, senão começa a entrar muito próximo ali também da zona de rebaixamento. Flávio Rodrigues de Souza é uma incógnita, é um risco para essa partida, então pré-game eu não visualizo muitas coisas a serem feitas, tá? As odds que estão sendo oferecidas não me chamam a atenção. Além do que, o Flamengo, jogando como visitante, ele não costuma receber tantos cartões. Os jogos do Flamengo em si não estão tão over. Tirando clássicos que nós tivemos aqui, que tivemos muitos cartões nesses clássicos, os demais jogos são jogos under. Esse é um jogo que, assim como o Flamengo fez contra o Grêmio pela Copa do Brasil, que foi muito brigado, eu também visualizo aqui que esse jogo deve ser muito brigado pela pressão, muito mais pela pressão que a torcida do Galo vai fazer em cima dos seus jogadores, do que propriamente dito o retrospecto do Flamengo. Isso a gente tem que levar em consideração, mas, como eu falei, pré-game eu não pretendo fazer nada nesse jogo, a não ser que a gente tenha uma linha mais baixa disponibilizada, com odds mais interessantes. Caso contrário, não vou fazer nada, vou esperar ao vivo, ver como é que vai estar o calor do jogo. Se começar da mesma forma que começou o Grêmio e o Flamengo, aí eu posso até pensar no over 3,5, 4,5, dependendo de como estiver aqui o clima da partida. Então, esperar a linha descer para poder fazer alguma entrada. Vamos lá, jogos de domingo, São Paulo e Bahia, apitado por Ramon Abate Abel. O Ramon virou o queridinho da CBF, ele está apitando demais toda a rodada, enquanto grandes nomes aí da arbitragem brasileira começam a ficar, de certa forma, na geladeira, o Ramon está ganhando cada vez mais o cenário na arbitragem da CBF. São Paulo em casa, ele recebeu, vamos colocar aqui o São Paulo em casa, na nossa planilha Sniper. O São Paulo, perceba que das últimas 6 partidas, ele não recebeu nenhum cartão no HT. E as partidas, a race total do HT dos jogos em que o São Paulo fez em casa, somente uma aqui que nós não tivemos under 2,5 cartões. Então, como a gente tem um árbitro que de certa forma, que ele gosta de segurar também, principalmente no HT, a gente pode pensar sim em algo no under HT para essa partida, tá certo? Eu vou terminar de fazer a minha análise aqui, olhar o que o mercado abriu há pouco tempo aqui, a Betano abriu há pouco tempo o mercado, então vou terminar de analisar as linhas para tomar essa decisão final, e aí vou mandar lá no grupo, no projeto 10x, tá? No mercado de cartões.
Então, é isso aqui. Não pretendo fazer muito mais coisa aqui, a não ser que o clima esquente, o Bahia não tem um cenário de over cartões jogando como visitante. Então, essa partida, se eu for fazer algo, provavelmente vai ser pré-game aqui, tá certo? Botafogo e Curitiba. Botafogo e Curitiba, apitado por João Gobi. O João Gobi que também estreou há pouco tempo, fez até agora. Vamos ver os números do João Gobi. O João Gobi tá aqui. O João Gobi fez 3 partidas e em todas elas tivemos over 4,5 cartões. Então uma média de 6,33 cartões. O João Gobi, então, ele gosta de aplicar um cartão. Porém, esse é um jogo que, querendo ou não, apesar do retrospecto recente do Curitiba ser bem favorável, vir de uma vitória para cima do Fluminense em casa, ele vai jogar fora de casa, no tapetinho do Botafogo, com o estádio que os ingressos estão esgotados. O Botafogo, líder do campeonato, vai para cima porque sabe que esses 3 pontos jogando em casa agora nessa reta final de primeiro turno é importantíssimo para manter a distância para o segundo colocado. Sabe que o Flamengo está chegando com força para se firmar como vice-líder e o Botafogo não quer deixar qualquer tipo de aproximação. Pelo favoritismo do Botafogo, eu não pretendo fazer nada pré-game. Temos um bom árbitro, porém, para um segundo tempo, se o segundo tempo tivermos ali um final de primeiro tempo sem cartões ou sem cartões para o Curitiba e o jogo se permanecer empatado ou com 1-0 no placar para o time visitante, eu pretendo fazer um over 1.5 cartões para o Curitiba no segundo tempo, ou até mesmo se o Curitiba estiver vencendo por um gol de diferença, tentar buscar ali um over 3,5 cartões, ou conforme estiver o clima da partida, um over 4,5, tá certo? Próximo jogo aqui, América Mineiro e Palmeiras, apitado pelo Braulio, um dos melhores árbitros do Campeonato Brasileiro, tá? Então, vamos colocar aqui as informações do Braulio da Silva Machado. Você percebe que com um toque, um clique, selecionei o árbitro, eu já tenho todas as informações. Muito mais prático, muito mais eficiente do que a gente entrar lá em qualquer dos sites de estatísticas dos árbitros e que a gente vai ter que ficar analisando, vendo os números, passando os olhos ali na tela. E se quiser mais informações, por exemplo, de HT, você tem que entrar em jogo por jogo para poder ter acesso a esses dados. Então, muito mais prático aqui a planilha Sniper Cartões, economiza muito nosso tempo. Braulio da Silva Machado, então, das últimas 6 partidas, em 5 delas nós tivemos over 5,5 cartões. É um árbitro de média 6 cartões até agora, tá certo? É um excelente árbitro que apita um jogo que, na minha opinião, pode ser um caos dentro de campo, como ele pode ser um jogo muito tranquilo, nós não sabemos. O Palmeiras está sendo muito cobrado pelos seus torcedores. O América Mineiro, apesar de estar jogando um bom futebol, está numa posição incômoda lá na zona de rebaixamento. Está jogando em casa diante de seus torcedores, vai querer buscar vitória, vai batalhar. O Palmeiras sabe que não pode agora vacilar, porque senão vai começar a se distanciar não só do líder, mas também pode acabar saindo da zona da Libertadores. Então, esse é um cenário que eu pretendo acompanhar no ao vivo para tomar alguma decisão aqui. Não vou passar aqui nesse jogo qual é o cenário que eu visualizei, tá? Porque eu também quero acompanhar o ao vivo e qualquer coisa que eu falar aqui você pode acabar adotando, fazendo, executando ali e talvez no ao vivo aquilo não se concretize e eu não execute, tá? Última partida aqui do domingo, Goiás e Grêmio. Esse jogo é um jogo que, inclusive, eu vou disponibilizar lá no Instagram uma análise também mais detalhada. São duas equipes que, essa aqui eu vou colocar, vamos lá. Goiás, acompanha comigo aqui. O Goiás, jogando em casa, ele tem 100% de pelo menos 2 cartões recebidos jogando em casa. Então, e em 100% dos jogos também, over 3,5 cartões. Vamos aqui, a equipe do Grêmio. E o Goiás também está numa zona incômoda, tá? Jogando até um bom futebol, mas numa zona incômoda. E o Grêmio, vindo de uma derrota para o Flamengo, tá lá, sim, na zona de Libertadores, querendo buscar o líder, porém, com essa derrota para o Flamengo pela Copa do Brasil, jogando agora fora de casa contra o Goiás, qualquer tropeço, os jogadores sabem disso, os torcedores sabem disso, e qualquer tropeço aqui pode ser fatal, tá certo? Então, o Grêmio aqui também temos 100% de pelo menos 2 cartões recebidos em todos os jogos como visitante. Então, jogo aqui que pretende ser uma guerra dentro de campo, quem apita... Vamos lá, Paulo César Zanovelli, que na minha opinião, hoje, para quem trabalha no mercado de over cartões, é o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião,
Paulo César Zanovelli é o melhor árbitro para over cartões nessa temporada. Zanovelli, então, das últimas 6 partidas, todas over 5.5 cartões, média de 8 cartões por partida, tá? 100% de over 1,5 cartões no HT. Então, só por esses dados, agora dever de casa para você que me acompanhou até agora e não deixou ainda aquele like, deixa aquele like aqui no vídeo, tá certo? E depois deixa aqui nos comentários se você vai fazer alguma entrada pré-game nesse jogo em específico, Goiás e Grêmio, ou se pretende traçar algum outro cenário para se trabalhar ao vivo. Eu quero que, como dever de casa, você, dentro desse jogo, pense qual cenário pré-game ou ao vivo que você pretende trabalhar nesse jogo. Deixa aqui nos comentários e a gente faz um bate-bola bem bacana aqui. Tá certo, Sniper? Um abraço. Se você curtiu, deixa aqui nos comentários também e eu te vejo na nossa próxima análise.